Meus amigos, vida de concurseira, vida de concurseiro não é fácil, não é fácil. Quando nós pensamos que as coisas estão colocadas, estão estabilizadas, que nós já sabemos, temos toda a nossa previsibilidade, vem uma novidade que tem potencial para alterar a situação. Eu sou o Robson, sou professor de Direito Eleitoral aqui do Direção Concursos, mentor para o concurso TSE Unificado. Se você vai fazer a prova do TSE Unificado e gostaria de fazer um acompanhamento especial, acompanhamento específico, direcionado, né, levando em conta as suas necessidades, a mentoria é aquilo que você precisa, organização do estudo, otimização do tempo, enfim, tudo aquilo que você precisa para a sua preparação. Meus amigos, venho conversar aqui com vocês sobre a notícia de que, no último dia 30 de agosto, o Procurador-Geral da República impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF para questionar a alteração do nível de escolaridade do cargo de técnico judiciário do Poder Judiciário da União e também do MPU. O PGR entrou com as duas ações, né? Uma contra a alteração do Poder Judiciário da União, a outra quanto à alteração do Ministério Público da União. A notícia no site do Direção Concursos está aqui para você. Concurso público PGR quer técnico de volta para nível médio no PJU. E aí vem a notícia, né? Segundo o Procurador-Geral, Paulo Gonet, os artigos 2, 2º e 3º da Lei 14.591 de 2022, responsável por alterar a escolaridade do cargo de técnico de nível médio para superior, são inconstitucionais porque resultam da incursão ilegítima sobre a esfera da iniciativa legislativa reservada do Supremo Tribunal Federal aqui, né? No caso aqui não é o PGR, a iniciativa do PGR é para o MPU, para o Poder Judiciário da União, a iniciativa é do STF, ok? O que acontece aqui, pessoal? Você que não acompanhou essa discussão vem lá de 2022, né? Já há muito tempo existe o movimento aí dentro das entidades sindicais para que o nível de escolaridade do técnico seja alterado de nível médio para superior. Isso aconteceu em outras carreiras também do serviço público. Acontece que até este momento, no caso o STF aqui no PJU, o próprio Procurador-Geral da República no Ministério Público da União não enviaram esse projeto, não tiveram a iniciativa legislativa desse projeto. Se você for analisar formalmente pelas regras de legitimidade ativa, quem tem legitimidade ativa para propor esse tipo de alteração é o Supremo em relação ao Judiciário da União, o Procurador-Geral da República em relação ao MPU. E aí, lá em 2022, estava tramitando um projeto do TJDFT, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, criando novos cargos, alterando algumas coisinhas ali das nomenclaturas. Isso é possível por iniciativa do tribunal. E aí houve uma emenda parlamentar, né, no trâmite do projeto, uma emenda alterando o nível de escolaridade de todo o Poder Judiciário da União. Essa emenda entrou lá no projeto de lei do TJDFT, acabou que tudo foi aprovado e a alteração foi sancionada na época pelo presidente da República, Lei 14.591 de 2022, a lei que alterou para o PJU, né, para o Poder Judiciário da União, e a lei 14.456, a lei 14.456 alterou para o MPF, tá? Alterou para o MPF, para o Ministério Público da União. 14.456 de 2022, 14.591 de 2022, essas foram as duas leis que fizeram as alterações. Aliás, a 14.591 de 2023, pessoal, estou olhando aqui o ano, me desculpem, a lei do PJU de 2023. Então, o que acontece? Essas leis entraram em vigência, entraram em vigor normalmente, tanto é que os últimos concursos já trouxeram essa previsão, né, de nível superior para a carreira de técnico. Ficamos, então, com 2 cargos de nível superior na estrutura do PJU.
o cargo de técnico e o cargo de analista. Logo em seguida, a publicação da lei, né, a entrada em vigor da alteração, a Associação dos Analistas Judiciários, a ANAJUS, entrou com uma ação direta de constitucionalidade. Na época, o relator sorteado foi o ministro Fachin, ministro Edson Fachin, e a decisão do ministro Fachin foi uma decisão processual, né? Ele entendeu, acabou extinguindo a ação sem julgamento de mérito, entendendo que a ANAJUS não tinha legitimidade ativa para propor a ADI. Então, nessa decisão, não foi feita a análise do mérito da alteração. A alteração é constitucional ou não é? Isso não foi analisado pelo Supremo. O Supremo disse à época essa associação não tem legitimidade ativa para propor esta ADI, tá bom? E agora vem o PGR fazendo essa interposição, e aí, quanto à legitimidade, é indiscutível, né? O PGR tem titularidade de maneira indiscutível para manejar essa ação. Agora, o que isso impacta na nossa vida, o que isso impacta nos concursos que estão em andamento, nos concursos que virão. Temos o TSE em andamento, com provas previstas para 8 de dezembro, temos aí possibilidade, né, de concurso do MPU e até a dedução que a gente faz da nossa equipe de apuração aqui, do Direção Concursos, pessoal do jornalismo muito competente, chefiados pelo nosso querido Vitor Gâmaro. A ideia é justamente que a ação foi promovida por conta do concurso do MPU que virá, né? Para que o edital do MPU talvez venha com a previsão já do nível médio de volta, tá? E aí eu tenho concursos que já foram realizados, eu tenho o TRF3, por exemplo, que está na fase de homologação, eu tenho alguns concursos que já aconteceram, né? E aí, STJ, o STJ não trouxe cargo para técnico no edital, talvez justamente por isso. E aí, como vai ficar essa situação? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é em relação ao pessoal do TSE, claro que é os alunos e alunas com quem eu estou trabalhando diretamente. Pessoal, mantenham a calma e o controle, tá? Essa é mais uma daquelas situações que eu não vou conseguir resolver para você e você também não vai conseguir resolver. Será que vai vir liminar? Será que vai reabrir inscrição? Será que vai mudar a data? Tudo isso é possibilidade, é será. Então, hoje, qual é a única coisa concreta que eu tenho hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo para vocês, dia 4 de setembro? A única coisa concreta que eu tenho hoje é que, dia 8 de dezembro, nós temos prova do TSE Unificado, ponto. Essa é a única certeza que eu tenho até este momento. Então, meus amigos, eu recomendo, sinceramente, que nenhum de vocês altere o seu planejamento. Nenhum de vocês altere. Nós temos que continuar pensando e trabalhando para dia 8, na parte da manhã, fazer a prova de analista, na parte da tarde, fazer a prova de técnico. Ah, professor, e o que pode acontecer? Então vamos lá, agora vamos para o campo das especulações. Essas duas ADIs foram protocoladas com pedido liminar. Então, pode ser que quando o ministro do Supremo, ministro Zanin, se não me engano, que foi sorteado para a relatoria, quando ele analisar, ele pode dar liminar. Pode dar uma liminar e restabelecer o nível médio. Pode, é possibilidade, porque foi pedido. Pode negar a liminar e esperar o julgamento de mérito? Pode, também é uma possibilidade. E aí, o que aí eu entendo, tá? Eu entendo aí uma opinião se a liminar for dada nos termos pedidos aí pelo procurador-geral e essa liminar trouxer de volta o nível médio, eu acredito que uma prova, por exemplo, como o TSE unificado, que ainda não aconteceu, existe sim possibilidade de reabertura das inscrições. Existe. Por quê, professor? Porque eu tenho uma série de candidatos e candidatas que não fizeram inscrição porque não tem o nível superior. Tá? Então, é possível, né? Uma possível consequência da concessão da liminar pode sim ser a reabertura do prazo. E aí, gente, se reabrir o prazo, nós estamos no começo de setembro. Se reabrir o prazo, chance de mudança da data da prova.
É inevitável, é inevitável. Por quê? Porque vai ter mais gente fazendo a prova, a banca, o CESP, o Sebrasp vai ter que arrumar mais lugar de prova e assim por diante. Logisticamente falando, o adiamento da prova seria algo até esperado. Vai acontecer? Repito, não sei, nem eu sei, nem o direção sabe, nem você tem como saber. Então, não vamos contar com isso, né? Não vamos contar com isso. Caso aconteça, a prova vai para frente. A prova vai para depois do dia 8 de dezembro. Ela não vai antecipar, não faria sentido nenhum ela antecipar. Então, nós vamos continuar prevendo aí o nosso estudo, o nosso planejamento com foco no dia 8. Se acontecer, será mais para frente. O mesmo em relação ao MPU, porque o MPU sequer edital tem. Sequer edital publicado tem. Então, mais sentido ainda que um eventual deferimento da medida liminar, nós tenhamos o nível médio previsto no edital do MPU, tá? E os concursos que já foram resolvidos, professor, como ficam? Então, pelo menos os que aconteceram prova. Aí, gente, você tem que pensar que podem acontecer duas coisas, né? Podem acontecer duas coisas. A primeira é a anulação e a reaplicação das provas. Possível é? Possível é. Nada é impossível. Nada é impossível dentro do nosso ordenamento jurídico, tá? Nada é impossível. Pode acontecer? Pode, mas pode não acontecer. Não, você não pode esquecer, você já estudou isso em direito constitucional. Existe uma coisa chamada modulação dos efeitos. Modulação dos efeitos da decisão. Nada impede, pelo menos numa primeira análise, numa análise superficial, nada impede que o Supremo venha e fale, por exemplo, olha, realmente a alteração é inconstitucional, nós vamos tirá-la do ordenamento, volta o nível médio, né? E aí vem o famoso mas, essa decisão só vale daqui para frente. Vamos modular os efeitos. O que aconteceu sob a égide do nível superior, vamos dizer assim, vai estar mantido. Pode? Pode. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Não é nada inviável, tá? Do mesmo jeito que não é inviável o Supremo vir e fala, olha, o vício de iniciativa está convalidado, né? Não pode convalidar vício de iniciativa, mas talvez eles encontrem alguma outra forma de fundamentar e venha dizendo, não, isso aqui está constitucional, está tudo certo, segue o jogo com o nível superior mesmo, tá bom? Então, gente, são possibilidades, são possibilidades. Eu sei, eu já estive aí no teu lugar, já estive no seu lugar estudando, eu sei como é a pressão, como é o peso psicológico dessa caminhada, né? De você ter que estudar, de você, ainda mais agora em 2024, que nós temos muitos concursos, né? Uma opção grande, seja na área federal, seja nas áreas estaduais. Tem um monte de concurso de Tribunal de Contas, tem concurso aqui no TJ de São Paulo, de oficial de justiça, tem de escrevente. Então, assim, opções não faltam. Quando você tem muita opção, você pode, né, você acaba correndo o risco de perder o foco. Então, na área dos tribunais federais, tem TRF5, TRF3 e TRF2 já aconteceu, TRF6 está vindo, TRTs estão vindo, né? Tem o TRE de Tocantins, que deve sair o concurso ano que vem, né? Porque o Tocantins foi o único dos TREs que não entrou no TSE unificado. Tem o TSE unificado andando, tem o MPU para sair, tem o STJ andando, enfim. Então, eu sei como é difícil, né? Eu reconheço, eu entendo, sou solidário a você na dificuldade, né? Na dificuldade da incerteza, tá? Se você paralisar o seu estudo esperando essa decisão, a não ser, claro, que você tenha nível médio e você está esperando essa possibilidade, né? Mas se você já está estudando, se você já fez a inscrição, você tem um nível superior, que é o que está exigido lá no ato da inscrição, siga como está. Siga como está. Não vejo razão alguma para você mudar o teu posicionamento, o teu cronograma de estudos, o teu passo a passo agora. Se a liminar sair, a depender de como sair, aí nós vamos ver o que nós vamos fazer. Né? Se mudar a data da prova, a gente vê o que faz. Se, eu não posso ficar pensando no se, tá? Eu não posso me dar ao luxo
de pensar no si. No seu lugar, eu continuaria estudando para a prova do dia 8 de dezembro, do jeitinho que está marcado. E só para fechar, eu sou analista de área judiciária aqui do TRI de São Paulo, deixando claro, né, essa nosso esclarecimento aqui, a nossa gravação, de forma alguma quer discutir o mérito da alteração, tá? Longe disso, né? Da justiça ou injustiça da alteração do nível de escolaridade. O pleito é mais do que válido, é mais do que válido, né? Os argumentos de quem é favorável à alteração do nível de escolaridade são mais do que válidos. Do mesmo jeito que existem argumentos contra a alteração que também são bastante válidos. Agora, a discussão o cerne dessa discussão aqui é uma inconstitucionalidade formal, porque essa alteração veio via emenda parlamentar em um projeto que não tratava disso. Então, eu tenho uma discussão técnica sobre o vício de iniciativa. No meu modo de ver pessoal, me parece que está caracterizado o vício de iniciativa. Quem teve a iniciativa não poderia ter. Tá? Agora, se é isso que vai prevalecer ao final da discussão, não sabemos. É justamente por isso, justamente porque existe a discussão, existe a suspeita, digamos assim, de inconstitucionalidade, é que nada mais, nada menos que o Procurador-Geral da República entrou com essas duas ações diretas de inconstitucionalidade. Não sei o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer, pode mudar ou não, pode mudar ou não. Então, eu, no seu lugar, se você está estudando para o TSE unificado, se você tem intenção de estudar para o MPU, eu continuaria como está agora, do mesmo jeito que está agora. Se eu já estou partindo para revisão, porque a prova é de 8 de dezembro, vou partir para revisão. Se eu comecei recente, eu vou dar o gás, eu vou correr o máximo que eu puder, porque a prova está se aproximando, faltam menos de 100 dias para a prova. Eu não contaria com alteração. Se eu quero MPU, se eu estou começando a engatinhar no MPU, eu seguiria naquilo que a gente tem de informação. Edital em outubro com prova em dezembro. Aliás, né, tem que ver em dezembro que dia, né? Que dia que seria essa prova. Porque em dezembro já tem previsão do STJ, do TSE e de oficial de justiça do TJ de São Paulo. Então, né, que dia faria essa prova no mês de dezembro? Então, mas a previsão é dezembro? Vou trabalhar, vou me preparar para uma prova em dezembro. Se essa prova vier em janeiro, vier em fevereiro, vier depois, eu ganho tempo. Mas eu só ganho esse tempo depois que a modificação efetivamente acontecer, tá bom? Não temos um dia de paz, pessoal, não adianta. Não tem um dia de paz. Não deixe a minha sugestão final, não se deixe paralisar por essa discussão. Não gaste tempo mais do que você precisa. Já temos o vídeo aqui com as explicações, você tem outras opiniões, outros vídeos aí, mas não perca mais tempo que o necessário. Tome ciência do que está acontecendo, né? E tome a sua decisão, mantenha, no meu modo de ver, mantenha a sua decisão de estudar para o dia que a prova está marcada, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito, deixa aqui o seu comentário se você gostaria ou não que a prova mudasse, né? Mas, repetindo, é um gostaria, não vai influir em nada. A minha opinião, a sua opinião, nesse caso, não vai influir em nada. Não vamos nos paralisar, não vamos mudar o nosso planejamento por uma possibilidade, por um se, né? Algo que ainda vai acontecer. Pode ser que talvez aconteça. Se acontecer, se houver decisão liminar, se houver qualquer tipo de alteração, estaremos aqui novamente para fazer essa análise e aí para sugerir a postura que você deve adotar dentro do teu planejamento para os concursos públicos, tá certo? Um grande abraço, esperamos aí as novidades que virão. Até mais.